Eu mostrei para vocês aqui que o André Mendonça foi o maior defensor de Dias Toffoli. Ele citou com todas as letras que a Polícia Federal pode ir para cima de todos. Mas não se esqueçam o que eu trouxe primeiro. A primeira coisa que eu trouxe é que a Polícia Federal fez uma investigação que era para ser a respeito de Daniel Vorcaro. Ela fez uma investigação sobre Dias Toffoli. Olha só. Então vamos recapitular. Vorcaro cai na teia. Quem é associado a Vorcaro? Lewandowski, olha só, Lewandowski, Guido Mantega, Jacques Wagner, Rui Costa. Toda a banda petista baiana envolvida no meio. Eu tinha trazido para vocês que Lula estava fulo da vida no último sábado, principalmente com Rui Costa e com Jacques Wagner e o governador do estado da Bahia. Aí eu pergunto para vocês, quer dizer então que ficou claro para o STF, para 8 desses ministros, que existia ali uma força de Lula para pegar o ministro Dias Toffoli. E ele utilizou a Polícia Federal, segundo a visão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não sou eu, para perseguir Dias Toffoli. Mas eu vinha falando para vocês há um bom tempo que isso só foi possível chegar ao nosso conhecimento porque a Polícia Federal de Lula tinha interesse em vazar isso. E qual é o interesse de Lula? Agora começa a ficar intrigante. Sabe aquelas brigas de vilão que você quer que os dois acabem se dando mal? Pois é. Olha só o que aconteceu. Dias Toffoli foi o responsável por proibir de Lula ir ao funeral do irmão, vocês estão lembrados? Dias Toffoli, depois que Lula assumiu, pediu perdão a Lula. Pediu perdão a Lula. E por que isso? Dias Toffoli era advogado do PT. Dias Toffoli foi ministro de Lula. E Lula queria que Dias Toffoli fosse seu cachorrinho de estimação. E quando aconteceu a Operação Lava Jato, Dias Toffoli virou as costas para Lula. Mas vamos lembrar de uma frase de Lula. Ele falou que quando saísse da cadeia, ele iria se vingar de todos. Muita gente associou somente a Sérgio Moro, mas esqueceram de se lembrar de Dias Toffoli. Vocês estão lembrados dessas histórias, amigos? Recordar é viver. Obviamente que eu não vou trazer isso daqui com material, porque todos vocês sabem, dá um Google que você acha fácil. Então, recapitulando, Lula é extremamente vingativo. Ele sabe que ele está no último ano de governo. Ele queria um motivo para se vingar de Dias Toffoli. Ele utilizou a Polícia Federal para isso, mas era só de Dias Toffoli. Lula não faz nada sem uma cabeça pensante, que é quem pensa em tudo, o arquiteto de tudo isso que vocês veem hoje acontecendo no Brasil. José Dirceu. José Dirceu também foi encarcerado. José Dirceu também tem suas rugas. Mas não foi por isso somente que Lula colocou a Polícia Federal em cima de Dias Toffoli. Ele tem um outro interesse, mais uma vaga no STF. E nesse sentido, ele estava junto com um amigo dele que está envolvido até as guampas com a questão da Previdência do Amapá. Um amigo dele que está segurando os processos de impeachment, um amigo dele que está segurando a CPMI, um amigo dele que ficou brabo, inclusive, por pessoas da base do governo terem assinado a CPMI do Banco Master. Então, olha só que maravilha. Resolveria o problema do Messias porque abririam 2 vagas e poderia colocar Pacheco e Messias e aí voltar todos os amigos de mãos dadas. 2 desses motivos foram revelados para vocês. Mas tinha um terceiro motivo. O terceiro motivo é que o sistema não quer mais Lula. E eles sabiam disso. E o sistema como um todo estava trabalhando
porque o sistema tem uma preferência por Tarcísio de Freitas. Foi quando entrou um personagem que eles tentaram calar, encurralar e sequestraram para ficar quieto. E ontem eu trouxe que eles têm a intenção de soltar Bolsonaro, ou mandar Bolsonaro para o regime domiciliar depois de abril, quando já não podem mais se lançar candidatos. Sabendo disso, Lula resolveu tomar uma atitude ousada. Ele mexe a peça do xadrez dele e coloca o peão, que é o superintendente da Polícia Federal, para ir para cima de Dias Toffoli, abrir as duas vagas, se vingar de Dias Toffoli e, ao mesmo tempo, manter laços com Davi Alcolumbre, porque ele precisava de um mote para sua campanha. E por que ele fez isso? Porque o STF está com todo o processo voltado contra o filho dele. E isso é nitroglicerina pura em plena campanha eleitoral. Lula tomou uma atitude com as suas peças de xadrez. Só que eles não têm só coisas contra o Toffoli. Não para aí.